Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Alesp em Pauta. Coordenação entre as 3 esferas de governo, ampliação de acesso à internet, desenvolvimento de materiais didáticos estruturados em plataformas digitais e até medidas de garantia da segurança alimentar da comunidade escolar. Essas são algumas das estratégias que devem fazer parte de um plano educacional emergencial de uma nova pandemia, o que alguns cientistas dizem ser mera questão de tempo. O estudo de um grupo de pesquisadores de universidades de Brasil, Chile, França e Guiana Francesa, financiado então pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, se debruçou sobre as táticas adotadas no ensino público desses países durante a crise sanitária e apontou 12 estratégias essenciais para evitar perdas educacionais em contextos de pandemia. O Brasil foi um dos 4 países do mundo que mantiveram as escolas fechadas por mais tempo. E de acordo com o Ministério da Educação, mais da metade dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental não estava alfabetizada em 2021. Um aumento de 42% em relação a 2019, quando esse percentual era de 39,7%. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com a professora da Unicid, Maria do Carmo Meireles, mais conhecida como Carminha, e a coordenadora pedagógica, Ana Carlota Vieira Mieiro. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. A gente vai começar, então, conversando com a Carminha aqui. Permita-me, Ana Carlota, por gentileza, porque a Carminha está na coordenação de um estudo, e esse estudo é muito importante. Eu gostaria que a senhora trouxesse, então, essa reflexão e explicasse ao nosso telespectador, à cidadã e ao cidadão paulistas, o que se trata esse estudo. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui na Alesp, um lugar tão importante que a gente tem para discutir, fazer leis, acompanhar os governos e tudo mais, né? Então, essa é uma pesquisa que foi organizada, que se chama Implementação de políticas educacionais e desigualdade frente a contexto de pandemia pelo Covid. É uma pesquisa que foi está sendo financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, onde a gente tem 24 pesquisadores brasileiros e 10 internacionais. São 8 eixos de pesquisas, né? E 11 estratégias e núcleos que a gente está trabalhando. Lá a gente tem equipes, 3 núcleos na França, a gente tem um núcleo no Chile, a gente tem um núcleo aqui no Ceará, um núcleo no Rio Grande do Norte, um núcleo em Minas Gerais e um núcleo em São Paulo. Em cada núcleo tem vários eixos de pesquisas que a gente está fazendo. E a ideia foi um edital aberto pela FAPESP, onde nós estamos estudando como foi o que aconteceu antes da pandemia, na pandemia e pós-pandemia, para a gente identificar estratégias que poderiam ser adotadas antes para novas pandemias, né? Hoje, quando a ONU e a FAPESP abrem esse edital e colocam essa questão, é que provavelmente teremos novas. E como é que a gente pode se preparar para esse contexto, né? A gente trabalhou muito com territórios muito vulneráveis, tanto em regiões de fronteiras, né, como da Guiana Francesa e Brasil, e vários territórios nacionais, discutindo desde a educação infantil, né, creche para escola, do ensino fundamental, anos iniciais e finais, e ensino médio, né, com várias estratégias de fazer a pesquisa, pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, com estudantes, com professores, com coordenadores pedagógicos, diretores, equipes das secretarias municipais, estaduais, participaram dessa pesquisa com a gente. Olha, Carminha, acho que assim como todas as autoridades, né, da saúde, as autoridades do governo, dos municípios, enfim, coordenadores devem agradecer demais essa pesquisa de fundamental importância, né? E aí fica aqui uma questão, inclusive, para a Ana Carlota,
quem esteve e quem está ali à frente e vivenciou desafios absurdos em relação a esse assunto, né? Quais foram as principais dificuldades durante o processo mais restritivo da pandemia? Bom, queria agradecer o convite de estar aqui, conversar com vocês. Eu sou coordenadora pedagógica de um colégio particular. A gente sabe o quanto estar numa escola particular, uma escola que tem seus privilégios, né? Porque tem recursos e esses recursos foram utilizados nesse momento. Então, foi um grande desafio descobrir quais ferramentas a gente poderia buscar em termos de tecnologia para nos ajudar nessa interação com os estudantes. Então, primeiro descobrir quais são essas tecnologias, trazer as tecnologias para a escola, ajudar os professores a aprenderem a utilizar, os alunos a aprenderem a utilizar. Então, é como se trocando o pneu do carro, mas o carro não pode parar, né? Então, foram grandes os desafios, né? Como fazer com que o distanciamento físico não se agravasse num distanciamento social ou na perda da interação social, né? Então, a tecnologia nesse sentido nos ajudou muito, né? Outra preocupação que nós tínhamos é manter a equipe unida, motivada, fazer com que as crianças e os adolescentes conseguissem, diante de intermediados por uma tecnologia, manter um contato com os professores e com os outros colegas. Dependendo da faixa etária desses estudantes, estar longe dos seus pares é um grande prejuízo para a aprendizagem, né? Então, estar conectado com essa tecnologia exigiu dos professores muita criatividade, porque de uma hora para outra tivemos que reinventar formas de educar, né? Então, foi muito desafiador e ainda está sendo, né? Acredito que nesse bate-papo a gente vai falar um pouco do pós. Continuamos com muitos desafios no pós-pandemia. E aí, Carminha, tem aqui uma situação, né? Porque a Ana tem falado de uma instituição particular. Na instituição pública, os desafios também foram imensos. E aí existe toda uma diferença que acho que a própria pesquisa vem trazendo para a gente. Eu acho que a gente teve muitas diferenças. Eu acho que diferença entre países que são mais desenvolvidos, entre rede pública e privada. A gente tem desafios entre zona rural e zona urbana, entre territórios de alta vulnerabilidade e não alta vulnerabilidade. Quando ela começou a contar, acho que tem algumas coisas que são comuns, né? A falta de tecnologia. Mas a gente estudou muito, né? Um grupo de pesquisadores brasileiros e franceses tiveram muito tempo no Ceará, em Fortaleza, em território de alta vulnerabilidade, em Sobral, em território de alta vulnerabilidade. Os coordenadores, as coordenadoras, os professores, eu acho que eles tiveram um papel fundamental, muitas vezes invisível, que a gente não dá valor a esses profissionais. Eles fizeram tudo, então nosso foco foi olhar territórios de alta vulnerabilidade. Territórios, a gente numa das escolas, essa escola é uma escola equitativa, os alunos têm autoaprendizagem em Fortaleza e também isso em Sobral, onde facções disputam, mas a escola é o único equipamento social que ficou aberto. Então, acho que a gente teve um trabalho enorme desses diretores e coordenadores e professores. De primeira coisa, nesses lugares de alta vulnerabilidade, é garantir alimentação para essas famílias, né? E a gente teve isso também aqui em São Paulo, tem um estudo da Regina Costa também, que já finalizou essa pesquisa, que olhou o programa de alimentação escolar em São Paulo também, que mostra essa preocupação de garantir também em territórios vulneráveis de São Paulo, garantir a alimentação, a segurança alimentar das famílias. Acho que foi a primeira coisa em território que houve uma preocupação do governo, por exemplo, de Fortaleza, do governo da Secretaria Municipal de Fortaleza, governo estadual do Ceará, né? E da Secretaria Municipal aqui. Como é que eu garanto que essas pessoas tenham alimentação?
Eu acho que é a primeira coisa. E depois disso, a gente teve que professores aprenderem a mexer com a tecnologia. Como é que a gente mexe com a tecnologia, né? Tem muitos professores que não tinham computador, não tinham celulares e tiveram que fazer quase um estúdio que nem esse que nós estamos aqui, nas suas próprias casas. Os alunos também não tinham. Então, eu acho que houve todo um processo de formação para esses professores, para a própria equipe gestora das escolas, para terem o mínimo de conhecimento de tecnologia para isso, né? Junto com uma preocupação muito grande sanitária, que é muito importante a gente dizer, essas escolas fizeram tudo seguindo padrões e condições sanitárias, o que era preconizado pela saúde, mesmo a gente não tendo essa diretriz clara do governo estadual. Então, eles foram atrás de aprender tecnologia, ensinar, foram atrás de buscar formas para que os professores tivessem o mínimo de infraestrutura e começassem a ensinar os alunos. Muitos desses alunos, estudantes em território vulnerável, eles só tinham o celular da mãe quando voltava do trabalho, porque algumas pessoas não ficaram isoladas na pandemia. Algumas pessoas correram grandes riscos. E aí era à noite que era possível ter o contato. Essas professoras, esses diretores estavam disponíveis a qualquer hora. Então eu acho até que teve uma sobrecarga de trabalho muito grande para eles, mas assim, havia um compromisso que todo mundo tinha que aprender e não perder o vínculo com a escola, que nem ela colocou, né? Ao mesmo tempo que a gente teve na rede privada, essa preocupação do vínculo com a escola, na rede pública isso foi muito presente no Ceará, muito, muito presente. Era de manter o contato e a hora que fosse. E como eles estavam em grande ascendência, né, nos indicadores, o Ceará tem se destacado muito nos indicadores educacionais, de aprendizagem, em território de alta vulnerabilidade. A gente tem que lembrar sempre isso, que é super importante. Havia um compromisso muito grande de todo mundo para que esses alunos não se perdessem, mesmo que eles não aprendessem muito, o importante era ter o contato e a escola ser o espaço de conexão naquele território. A escola é o único equipamento público que todo dia todas as crianças vão, né? Posto de saúde a gente vai de vez em quando, assistência menos. Né? E me lembra essa sua fala justamente porque foi noticiado, então, muita realidade de muitas crianças que vão para a escola para comer, inclusive, já não tinham aquela condição alimentar mesmo que você disse, né, Carminha? Então, eu fico tentando aqui imaginar também, porque nós trouxemos uma informação no início da gravação aqui do nosso programa, sobre os 4 países que viveram, qual entre esses países que viveram uma realidade muito parecida com o Brasil nesse quesito? Questão de alimentação e acesso também à informática. Olha, a gente tem vários países, a gente chama dos países do Sul, né? A gente são em desenvolvimento, a gente não tem tecnologia, a gente ainda tem escolas no Brasil sem biblioteca, a gente tem escolas no Brasil sem espaço para merenda, sem conexão, sem caixa d'água. Então a gente tem uma realidade no Brasil muito díspare do que a gente viu, por exemplo, na França. Na França, por que eles estão tão interessados, tanto o Sylvain Brocoliqui, o Christophe Benayed, o Choukri Benayed, a Maíra Mamed, tão interessados, porque é que nessa conjuntura que a gente tem, a gente consegue resultados tão bons no Brasil, principalmente no Ceará. Eles estão junto com a gente nessa pesquisa, a segunda pesquisa que os franceses e os chilenos estão com a gente. Mesmo o Chile, que é um país que tem algumas coisas importantes, também passaram por grandes desafios na pandemia, em especial a zona rural, que não tem muitas vezes conectividade, que aí como é que eu vou fazer? Muitos professores, diretores faziam material impresso, seja aqui, em outros países, e levavam para os estudantes, ou as famílias vinham buscar na escola esses materiais impressos, pegavam a alimentação e levavam. A hora que vinha buscar de novo a alimentação, traziam os materiais feitos pelos estudantes. Então, é um desafio muito grande que a gente tem.
Ana, a Carminha está falando de uma realidade muito macro, né? Assim, especificamente englobando inclusive as instituições privadas e públicas. Sim. Você coordena uma instituição privada. É isso. Havia, e ainda existe, não sei, você vai nos explicar isso, claro, um diálogo entre as demais escolas privadas. Sim. Porque tem essa ideia, aquela coisa assim, né? Nós estamos num núcleo, vocês estão num núcleo. Mas e aí, os demais núcleos, as demais escolas privadas também vivenciaram coisas parecidas? Você tem essa informação? Bom, é muito comum, porque nós, coordenadores, temos os colegas coordenadores, né? Então a gente está sempre em conexão. E com certeza os desafios que o Colégio São Luís sentiu, viveu, outros colégios da rede particular também sentiram e viveram. Então a nossa grande preocupação, lógico, num primeiro momento, não tem uma preocupação se esse aluno estava sendo bem alimentado, né? Mas havia uma preocupação também como que esse espaço dele, dentro da família, estava sendo organizado, né? Então essa convivência de 24 horas incessante das famílias, cada um com o seu trabalho e o aluno, o estudante preocupado também com as suas questões, isso também gerou muita preocupação para os professores e para a equipe pedagógica, né? Então, por exemplo, os coordenadores, nós tínhamos as aulas online, os coordenadores entravam praticamente em todas as aulas online em algum momento. Ali eles conseguiam, via tecnologia, saber os alunos que estavam conectados na aula. Então eles já tinham, assim, esperavam determinados minutos. Esse aluno está conectado, não está. Aí logo em seguida entrava em contato com a família. Olha, a aula já começou, ou a avaliação já começou. Aonde ele não está? Está dormindo, mas aí a mãe estava numa reunião, o pai estava atendendo um cliente online. Quer dizer, todos esses desafios, né, que eu estou te trazendo, com certeza aconteceram em todas as escolas. E aí a gente vê, como a Carminha colocou na rede pública também, os profissionais da educação trabalharam muito mais, né? E incessantemente, assim, sem parar. Porque uma coisa eu estou na minha casa, eu acordo tal e vou para o meu trabalho. E começo o meu trabalho lá, mesmo que eu tenha preocupações, né? Não, a gente acordava e dormia pensando nos professores e nos alunos. E eu, na universidade, também estudo coordenador pedagógico, e eu vou te dizer, é um profissional muitas vezes solitário, né? Extremamente dedicado e preocupado, porque ele quer cuidar de todo mundo. Então ele está preocupado, será que os professores estão bem? Será que os professores precisam de ajuda? Mas os alunos estão bem? Eles precisam de ajuda? Aí os pais não sabem muito bem como lidar com tudo isso, procuram quem? O coordenador pedagógico, né? Então, assim, a rede de apoio que os coordenadores pedagógicos têm são os seus próprios pares, né? Naquele momento do desabafo. Então, lá no colégio, por exemplo, nós tínhamos reuniões praticamente diárias de equipe com o propósito de nos apoiarmos, né? Estamos todos vivendo esse desafio. E a preocupação com a saúde mental de todos, né? Eu acho que em algum momento a gente vai precisar falar sobre isso, né? Como as pessoas adoeceram nesse período. A gente vai precisar falar sobre isso, é verdade. E aí, na sua fala, eu fico imaginando aqui uma situação, né? Quem vai ajudar de fato esse coordenador? Como é que foi isso? E como é que tem sido isso? O tempo está passando muito rápido, eu estou achando que a gente vai precisar de mais uma edição para continuar falando esse assunto. Acho que o próximo bloco não vai ser suficiente ainda não. Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, é o tempo de a gente tomar uma aguinha aqui, você que está aí em casa também, e trazer em mente o que você viveu. Você professor, você professora que está nos acompanhando, você estudante que vivenciou exatamente isso, um coordenador como a Ana, aqui Carlota, vivenciou e vivencia ainda a solidão em sua sala, de repente ali em um outro lugar, e ao mesmo tempo a Carminha, que vem pesquisando tudo isso. Eu acho que as vidas elas vão se misturando e vão se concretizando. Eu acho que a gente pode continuar essa reflexão daqui a pouco, então, e fica aí, ó, nesse nosso intervalo,
De que forma ajudar esses coordenadores, né? De que forma a gente avançar um pouquinho sobre isso? Você que está aí do outro lado, como eu disse, é um rápido intervalo, a gente já volta. Até já. Estamos de volta com a Alesp em Pauta e a gente discute aqui no programa algumas das estratégias que devem fazer parte de um plano educacional emergencial de uma nova pandemia, o que alguns cientistas dizem ser mera questão de tempo. A gente vai continuar então nesse assunto conversando com a professora da Unicid, Maria do Carmo Meirelles, e a coordenadora pedagógica Ana Carlota Vieira Niero. Então a gente retoma esse bate-papo, deixei uma questão aí a ser respondida no que se diz respeito à ajuda a esses coordenadores que ainda vivem esse momento, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia ainda e que sequelas ficaram, né? Eu acho assim que um aprendizado que a gente tem da pesquisa é que ter uma coordenação para essas questões da pandemia, pelos estados, pelos municípios, isso fez a diferença. Em vários locais que a gente está estudando, a gente percebeu que foi criado um grande comitê de enfrentamento à pandemia que era norteado pelos dados da área da saúde. Então participava a Secretaria Estadual de Saúde, Meio Ambiente, Educação, assistência, era um grupo de pessoas, Ministério Público, Undime, outros atores, para pensar estratégias conjuntas. O que a gente aprendeu que os estados que fizeram essa estratégia de coordenação para que as informações chegassem em cadeia até a escola. Então, esse grande comitê pensava, isso era passado para os secretários municipais, depois isso era passado para as regionais para os diretores e coordenadores, isso chegava nas escolas. E muitos materiais foram feitos para auxiliar essa ação do professor na escola, porque se eu já não sabia mexer no computador, eu não tinha computador, eu usava meu celular, eu tinha que ser muito criativo nisso. Então, várias secretarias estaduais e municipais criaram estratégia de organização de materiais para ser disseminado pelos coordenadores pedagógicos para os professores. Isso facilitou muito. E a troca entre estados, entre municípios, isso foi muito importante também. Então, acho que um aprendizado que a gente tem é que a coordenação federativa, ela auxilia no enfrentamento de pandemias. E quanto maior é a rede de articulação de atores governamentais e não governamentais que a gente consegue organizar e criar um fluxo de comunicação que saia do governo federal ou do governo estadual até chegar na ponta, na escola, no professor, é fundamental esse processo de comunicação. A gente tem que ter uma rede de informação que chegue. E os coordenadores, os diretores tiveram um papel muito grande nessa orientação que vinha da Secretaria Estadual, dos regionais, para passar para os professores. Isso foi fundamental em vários estados que a gente estudou. Olha, aí tem uma situação, né? Porque você coordena uma instituição privada, particular. Sim. Existia, então, uma norma federal, estadual, municipal. Sim. E a própria norma da sua instituição privada. Exato. Como lidar com isso? Como foi lidar com isso? Né? Uhum. Então, isso já faz parte do dia a dia, porque uma escola particular, ela está conectada a uma rede e as normas vêm do governo federal, e estadual e municipal. Agora, alguns colégios, no caso do Colégio São Luís, por exemplo, nós somos uma rede internacional de escolas. Só no Brasil, 17 colégios, né? Então, também também tivemos esse apoio, né, na troca entre a rede, entre os profissionais da rede. Então, quando a gente pensa, e ajustando a essas normas que são maiores, né?
Então, quando a gente pensa nesses profissionais, né, eles puderam ter esse apoio, né, no seu próprio núcleo, mas esse apoio também que vinha de uma rede, que nos ajudava a pensar, bom, que estratégia nós vamos usar aí neste momento, tanto de pandemia, e aconteceu no pós-pandemia também. Então, em rede nós discutimos como vamos acolher esses alunos. Porque os alunos não voltaram para a escola todos de uma vez, os alunos voltaram aos poucos. Nós temos um corpo docente, no caso do Colégio São Luís, um corpo docente já fidelizado de muitos anos. Então, nós tínhamos ali professores, por exemplo, que com uma vulnerabilidade de saúde. E o medo, porque depois do tempo que ficamos isolados em casa, há um receio do retorno, né? De todos. Então, das famílias. Então, como administrar tudo isso? Então, você precisa ter um apoio, né? Um apoio que vem com uma norma. Então, por exemplo, tinham normas quantidade de alunos que poderíamos receber, tínhamos normas de acompanhamento da epidemia, da parte de saúde dentro da escola. Então, numa sala de aula, apareciam 2 alunos positivos, a aula tinha que ser suspensa. Né? Depois, as regras foram mudando. Então, também foi um movimento. Eu acho que assim, o que nós vivemos trouxe um grande aprendizado, que é o quanto o ser humano consegue ter resiliência e perseverança e criatividade para lidar com todos esses desafios, né? E que nós somos realmente seres sociais. Então, eu preciso do outro, não só para que eu tenha uma saúde mental, para que eu possa trabalhar, mas eu preciso do outro para resolver problemas complexos. E lidar com uma pandemia é um grande problema complexo. Né? Não basta, assim, eu não vou abrir um livro e lá tem a solução. Faça isso com os seus alunos que vai dar certo. Não, né? Como eu acho que vai dar. E os professores foram incríveis, assim, sabe? Nós temos, por exemplo, muitas aulas de arte no colégio. É um colégio que investe muito na questão da arte. Vocês conseguem imaginar esses alunos tendo aula de teatro online? Né? E fazendo coisas, e um mandando para o outro. Então, assim, isso a gente viu no retorno, o quanto a arte também ajudou para manter um equilíbrio, uma tranquilidade, né? E o quanto as famílias puderam ajudar. Nós temos uma particularidade no Colégio São Luís. Nós temos muitos pais médicos, muitos. Então, nós tivemos que lidar com esses alunos que ficaram em casa isolados dos seus pais. Os seus pais, muitos não voltaram para casa, porque a pandemia pegou a todo mundo, assim, em uma semana mudou tudo, né? E como lidar também com essa criança que de repente ficou sem ver seus pais e o medo de que algo acontecesse com eles, porque eles estavam ali na linha de frente do trabalho, né? Então, fica muito claro para mim, né, que a conexão, que as pessoas que podem nos ajudar a resolver esses problemas. Ana, vamos avançar um pouquinho, porque esse relógio está correndo muito rápido. Estou até impressionado hoje, esse assunto está muito bom. Numa situação hoje, como é que está? A gente está num processo ainda de pandemia. Estamos vivendo um processo pandêmico e você, cidadão, cidadã, não pode esquecer disso. Só que nós estamos numa fase muito mais tranquila. Aquela fase restritiva já passou. Como é que está a realidade hoje por lá? Bom, no colégio hoje a gente mantém medidas de segurança, né, medidas sanitárias de segurança. A gente está lidando muito com o que a pandemia provocou, tanto em termos pedagógicos como em termos emocionais. Temos um número enorme de crianças com questões de ansiedade, por exemplo, né? Então, qualquer coisa gera um pânico, gera um medo, uma angústia. Tivemos que fazer toda uma análise curricular, né, para saber como é que nós íamos retomar algumas coisas que ficaram, como avançar em outras. Então, investimos em metodologias diferentes, porque os alunos retornaram para a escola com muitas diferenças entre eles, né?
E ainda hoje é um movimento, sabe? Está o tempo inteiro olhando para o que temos, avançamos e muitas coisas que ainda precisam ser melhoradas, né? E o quanto essas crianças foram percebendo que estar com seus pares é muito importante para a aprendizagem, né? Sozinho, isso fica muito difícil. Esse isolamento fica muito difícil. Então, as atividades são estimuladas para que tenha mais troca, para que um possa ajudar o outro. As regras tiveram que ser retomadas, porque 2 anos praticamente fora da escola, né? Então, assim, para que eu tenho que pedir para sair para pegar água? Se eu tinha água ali, por que usar uniforme se eu ficava de pijama praticamente o dia inteiro, né? Por que é tão importante saber organizar o meu espaço na mesa, no armário? Porque tinha alguém que fazia para mim ou as coisas ficavam espalhadas. Ainda está sendo, sabe, um ajuste em tudo isso, né? E isso se aplica também às demais localidades, os demais lugares em que a pesquisa passeou? Então, a gente identificou uma coisa que eu acho assim, nós tivemos a pandemia, depois a retomada também seguir um pouco os procedimentos que cada estado, cada localidade estabeleceu regras, volta 25%, não volta, quanto que faz, tem que ter 1,5 m ou não tem, então elas foram também discutidas nas escolas públicas, sejam estaduais, sejam municipais, dos locais que a gente está estudando. Mas eu acho que tem uma coisa diferente que aconteceu na rede pública, foi uma estratégia de busca ativa para que a gente não tivesse tanta evasão de alunos, né? A gente, com a pandemia, eu acho que muitas vezes algumas escolas conseguiram, estados, manter esse vínculo com o aluno, mas em outros locais a gente perdeu o vínculo com o aluno. Então, acho que logo na retomada de abertura, mesmo parcial das escolas, a gente teve um processo grande no país de busca ativa para aonde estão esses meninos, né? Aproximadamente, a gente trabalhou com busca ativa no Brasil. Peraí, deixa eu só para não falar o dado errado aqui para vocês. 89% dos estados fizeram, né, um trabalho de busca ativa, onde a gente destaca que o Ceará fez um grande trabalho, o Espírito Santo fez, Mato Grosso do Sul, o Rio de Janeiro, buscando, acima, né, da média brasileira, buscando esses alunos onde estavam. Então, em alguns estados, por exemplo, a gente teve os próprios estudantes indo atrás dos estudantes para buscar. Isso foi um trabalho muito bonito em alguns estados. Em outros locais foram mães contratadas para fazer essa busca ativa. Então, acho que a gente teve primeiro uma preocupação do retorno desses alunos. Depois disso, assim, como é que a gente vai trabalhar com tantas perdas que a gente teve nesse período, né? A gente teve muita perda nesse período, né? Muitas crianças perderam seus pais, seus avós, suas referências. Então, da mesma forma que foi falado aqui, a gente começou a ter que olhar, né, essa situação de tanta vulnerabilidade que essas crianças estavam. Muitas passaram fome no período, perderam seus familiares. Então, essa coisa da saúde emocional e mental se destaca muito no retorno, né? E às vezes nem sempre a gente tinha toda a rede pública, né, dos serviços de saúde para ajudar isso. Então, às vezes eram os professores, os coordenadores, diretores que faziam esse acolhimento com a criança, que muitas vezes é difícil, né? Porque quando você teve muitas perdas, né? Criança, a gente teve depoimento de coordenadores e professores falando, olha, as crianças voltaram chorando muito. Chega na aula, elas falam que tem saudade dos seus avós que perderam na pandemia, saudade de tios que perderam. Então, os próprios professores e coordenadores tiveram um trabalho muito grande na questão da saúde mental também, né? Nós estamos no Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, maior parlamento estadual da América Latina.
E aí existem proposituras aqui, então, de parlamentares, claro, são projetos que vão para auxiliar, então, o Estado, né, os municípios, aos municípios, numa situação complexa que a gente viveu e, como dizem os especialistas, poderemos viver, como é o caso de uma pandemia. Aqui, por exemplo, eu vou citar um projeto de lei da deputada Fabiana Bolsonaro. Ela autoriza, inclusive, o Poder Executivo a estender o acesso ao transporte escolar executado por veículos adquiridos ou contratados pelo governo do Estado aos alunos de nível fundamental, médio e superior de cursos técnicos e tecnológicos, quando nos municípios que residam não hajam cursos com algumas presenciais, algumas questões legais reconhecidas. Isso aqui, por exemplo, ofertar o transporte é algo importante, né? A gente sabe que, olha, tem um projeto aqui da professora Bebel também que autoriza o Poder Executivo a estabelecer uma linha de crédito para os professores da rede pública adquirirem computadores, aparelhos de telefonia móvel, tablets, a fim de que possam desempenhar, então, com esses equipamentos, as funções de trabalho. São projetos importantes, né? Mas eu gostaria que, de repente, as senhoras trouxessem também, já que vivem exatamente ali nas escolas, ideias, né? E acho que uma discussão interessante no parlamento, não é? A ajuda das senhoras para que, de fato, alguma coisa fosse pensada, caso surja, então, uma nova pandemia. E aí, por favor, sem alarde algum, aqui neste momento, nós estamos gravando este programa no finalzinho do mês de novembro, e aí já surgiu aqui, entendam, pelo amor de Deus, sem alarde, existe aqui, por exemplo, já foi noticiada, então, uma febre e nódulos nos pulmões, e aí já chamam lá na China, por exemplo, uma epidemia misteriosa na China surgindo. E aí, é claro que os jornalistas e os especialistas vão fomentando, de fato, estão pesquisando e está todo mundo em alerta. Caso surja uma pandemia, Deus nos livre disso, não é? Mas a gente está aqui, ó, entendendo. E é claro que esse espaço é um espaço de diálogo para que, de fato, processos, ou melhor, projetos surjam. Como que as senhoras observam isso, por favor, professora? Então, eu quero trazer uma coisa muito importante, assim, que eu penso. Eu estava comentando com a Carminha, sou doutoranda na Unifesp, e o meu tema de pesquisa é coordenação pedagógica. E o que eu acho que a gente deve ressaltar? A importância de valorizar o conhecimento dessas pessoas que estão na escola, né? Então, essas pessoas que têm hoje o dever de criar leis, né, elas precisam se aproximar de quem está lá, né? Então, eu quero criar uma lei para melhorar, por exemplo, alguma coisa na educação, eu tenho que falar com o educador, eu tenho que ir na escola, eu tenho que ouvir do professor, do coordenador pedagógico, o que ele precisa e como viabilizar isso, né? Então, eu acho que temos que valorizar esse saber que está lá. Os professores se desdobraram e resolveram, né, o que estava ao alcance deles na pandemia, né? Então, eu acho que a gente já aprendeu que a gente precisa ter tecnologia, né? A gente precisa ter recurso, as escolas precisam ter recurso financeiro, porque essa grande diferença que a gente percebe entre a escola particular e a escola pública é o privilégio da escola particular de ter recurso financeiro. Lá no colégio, se eu tinha um professor que não tinha computador, o colégio disponibilizou equipamento. Isso é recurso. Agora, não adianta eu chegar numa escola, eu não vou falar de experiência de escola pública porque não é a minha, não quero ser leviana nesse sentido, mas não adianta eu pegar vários computadores e levar para a escola. Eu preciso saber se aquela escola precisa de computador e qual computador ela precisa, né? Porque eu preciso levar algo que realmente vá ajudar. E para isso acontecer, eu preciso ouvir quem está lá, né? Então, assim, a escola precisa ter recurso para poder criar momentos de encontro de professores, onde o conhecimento possa ser partilhado,
né? A gente não tem falado muito em formação de professores, apesar desse nome ser comum, porque é como se eu estivesse dizendo assim, olha, eu vou colocar vocês numas forminhas, né? Não é isso. A gente fala em educação de professores. E essa educação de professores tem que surgir dali, né? Não adianta eu trazer algo lá da Finlândia para o Brasil. O Brasil é muito rico, o Brasil é muito diverso e os nossos educadores sabem muito. Então vamos ouvi-los, né? O que vocês precisam? E aí sim vamos criar ou uma lei, ou vamos dar recurso porque eles sabem o que precisa ser feito. Né? Agora, com certeza, tecnologia, conhecimento para esses professores, momentos de troca e boas condições de trabalho, né? Então, com bons salários e tudo mais, é isso que o professor precisa, né? O professor precisa ser valorizado. Se a gente não criar a valorização do trabalho docente, daqui a poucos anos nós não teremos professores. E aí? Como é que vai ser? Né? Eu estou caminhando para uma aposentadoria, já trabalhei 35 anos, mas eu não posso parar, porque ainda é necessário que estejamos à frente, né? Então, eu acho que a gente precisa ouvir quem está lá. Por favor. Eu acho super importante que ela está colocando, porque assim, a gente viu nesse período da pandemia que os professores criaram muita coisa, né? Teve alguns estados que criaram televisões com programas, troca de programas, usaram o YouTube, usaram o Instagram e fizeram programas que foram muito assistidos por muitas pessoas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer é valorizar tudo isso que a gente tem, que foi feito e virar tipo um material para próximas pandemias que vierem, que a gente tivesse essas coisas sistematizadas, organizadas, para que a gente pudesse replicar. Né? Eu lembro que eu estive com o coordenador da escola de formação de Sobral, eles faziam diversas formações e eles chegaram a divulgar, ou era um conjunto, agora eu não lembro, 50 mil, 60 mil pessoas ganharam até o prêmio do Google em função da quantidade de pessoas que assistiam esses trabalhos que eram disseminados, metodologias, ativos e tudo mais. Então, eu acho que a gente primeiro precisava ter um processo de sistematização. Muita gente fez muita coisa boa que pode se perder, né, no decorrer do tempo. Mas eu queria reforçar, que eu acho que, estando aqui na Assembleia, que a gente tem um papel muito importante de transformar esse país conectado. A gente viu a desigualdade que tem de acesso à internet, primeiramente. Eu vou falar da própria conexão. Zonas rurais não tinham acesso, a gente precisava levar, os professores iam de moto, de bicicleta, levar o material para o aluno na zona rural que não tinha o acesso à internet. Então, a primeira questão da conectividade é importante. A outra coisa são materiais, né? Nem todos os professores tinham computadores, né? Acho que apoiar, eu fico na dúvida se tem que financiar, o próprio professor financiar o seu próprio material, ou como foi dito aqui, se é um equipamento do trabalho, será que não é o Estado ou os municípios que deveriam disponibilizar esses equipamentos para os docentes, coordenadores? Muitos compraram. Muitos financiaram, muitos gastaram do seu próprio recurso, tinham programas de internet, os professores, mas a hora que eu preciso fazer um programa da aula, eu tive que pagar do meu próprio recurso essa ampliação do meu plano, banda larga, e isso eu acho que a gente deveria tentar. A gente já sabe que a internet está aí, que a conectividade é importante, que ela ajuda, pode contribuir com o desenvolvimento das crianças. A gente tem que saber usar e ter essa disponibilização. Da mesma forma que eu acho que todo o suporte para o aluno, ele é importante que a gente tenha num país tão vulnerável como o nosso. Então, transporte de alunos é importante, alimentação escolar é importante, material é importante, uniforme é importante. Eu acho que a gente tinha que valorizar, isso está previsto na Constituição de 1988, mas a gente ainda não tem esse suporte, esse apoio à saúde, né? O programa da saúde na escola ainda não atende todo mundo. Então, o que é que a gente pode fazer desses programas de apoio ao educando ser ampliado?
isso significa ter recursos, né? A educação perdeu recursos nesses últimos anos. Então, acho que a gente tem que valorizar, e eu acho que a Assembleia pode contribuir, os deputados podem contribuir aqui, para que a gente tenha mais recursos para a saúde e para a educação. Falando então, as senhoras falaram especificamente agora com os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas é claro que ali na frente também existem pais e responsáveis e os próprios estudantes. Eu gostaria que a senhora trouxesse uma palavra a esses estudantes diante da pesquisa que a senhora se debruçou, diante dos conhecimentos que os outros países têm feito. Eu vou falar até, porque eu acho que uma das pesquisas feitas, que para mim foi muito bonita, foi feita pela ETEC-CEPAM por alunos do ensino médio. Eles foram escutar os estudantes, né? Vou contar duas das pesquisas que foram feitas que eu acho que foi muito bonito. Eles mostraram da dificuldade que foi para eles, né? Eles fizeram uma pesquisa em 6 escolas da região do Butantã, mostrando 6 do Butantã, e a gente tem também 2 do Rio Grande do Norte, que foi uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a gente aqui de São Paulo, da USP e da Unicid. O que a gente percebeu, os estudantes ficaram muito aflitos, mas assim, essa troca entre vocês que são estudantes é super importante. E eu acho que eles valorizaram muito o papel do professor e coordenador, que talvez antes eles não valorizassem tanto a importância disso, né? E a volta foi muito difícil e agora atualmente também tem sido muito difícil para eles, porque a ansiedade, como foi colocado, a angústia, vários sentimentos que a gente, sendo seres sociais, que nos interrelacionamos, a gente percebe a importância. Então, o que eu vou sugerir é assim, quanto maior número de grupos vocês fizerem, encontros, mesmo que seja pelo Meet, se a gente tiver em novas pandemias, seja presencialmente agora, é a gente valorizar essas interações, esses aprendizados e um aluno ajudando o outro. Eu acho que a gente aprendeu que um aluno que sabe mais é um enorme potencial para apoiar aquele que sabe menos. Então, as questões de solidariedade são muito importantes. A outra pesquisa que eu queria valorizar aqui foi feita pela Ana Maura, em Sobral, com alunos do 5º ano do ensino fundamental, que ela traz um extraterrestre para os alunos discutirem em grupos, né, como é que foi a pandemia. Para esses alunos foi muito difícil. E eles dão sugestões para esse extraterrestre, como é que estava a Terra e como é que pode melhorar. Então, eu acho que a gente pode ouvir mais as crianças. A gente tem poucas escutas das crianças, seja o bebê, seja a criança da creche, da pré-escola, do ensino fundamental, o adolescente do ensino fundamental 2 ou do ensino médio. A gente não escuta na escola esses alunos. E eu acho que o que a gente pode aprender é abrir esse espaço. Então, vocês que são estudantes, podem pedir isso. E eu acho que para as famílias, o que eu colocaria? Vocês viram a importância da escola. Todo mundo viu a importância da escola. A gente não pode esquecer essa importância do professor, do diretor. Porque agora parece que as coisas já normalizaram. A gente tem que continuar valorizando os professores, vendo a importância dos professores serem melhor remunerados, melhor formados. E esse pai, essa mãe, essa avó que cuida do aluno, lembrar disso para os seus candidatos é super importante. Nós temos um minutinho. Gostaria muito da sua reflexão. Eu concordo com a Carminha. No colégio nós temos muitas ações de coletivos, né? Então, onde os alunos se organizam. E em relação às famílias, eu também concordo. Eu acho que as famílias perceberam, né, um pouco a importância da escola. E agora a gente não pode esquecer, né, não é para pensar só nisso na época da pandemia, na hora do aperto, né? De valorizar o lugar e o saber. É sempre de valorizar o saber, sabe? Valorizar o saber do professor e valorizar o saber dos profissionais que estão na escola. Acho que aí já é um grande passo. Estas foram as palavras, então, da coordenadora pedagógica do Colégio São Luís,
Ana Carlota Vieira Niero, e também da administradora pública e professora da Unicid, Maria do Carmo Meirelles. Muito obrigado pela presença, participação e o conhecimento de vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais. E vocês Obrigada, que estiveram conosco durante toda a transmissão deste programa, vamos em frente. Nós temos vida e muita vida em abundância. Meu forte abraço para vocês. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.